Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês, caminhando na resolução do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Vejam que vencemos, chegamos ao volume 5, já estamos na segunda semana, onde o tema da aula de hoje será Revoltas na República Velha. É um tema muito bom de se estudar, apesar de muita informação, a gente vai perceber que nem todo mundo estava satisfeito com aquele novo modelo que se implantava no Brasil. Beleza? Vamos falar de várias revoltas, só que antes, galera, olha para cima. Tá vendo aí? Então, galera, para quem ainda não conhece, acho que a maioria de vocês já está acostumado, mas para quem não conhece o Projeto Escola Online, vem comigo. O Projeto Escola Online, galera, no qual eu faço parte, com a disciplina História Online, e você encontra lá várias outras disciplinas. É um projeto onde você tem nas mídias sociais, como é o caso da Facebook, como é o caso do Twitter, no Instagram, que agora está muito bacana, porque você encontra lá quiz, dicas, todo o cronograma para a galera que tem acompanhado o PET, o dia que serão lançadas as aulas, o horário, para as turmas para não haver confusão, e também aqui no YouTube. No YouTube, galera, onde vocês têm dado muita força e tem nos ajudado a fazer um canal cada vez mais forte. Então, para quem ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, dá o like, ativa as notificações, porque lembra a nossa fala? Se vocês nos ajudam, nós ajudamos a você, e assim fazemos um canal cada vez mais forte. E antes da gente começar a falar sobre as revoltas na República Velha, vamos fazer o que é de praxe? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar sobre o assunto que é recorrente. Vamos lá, galera? Vem comigo. Bom, a gente tem aqui um texto, para não perder o hábito, que é o seguinte. A República Liberal descentralizou o poder político e a organização administrativa do país, garantindo a autonomia dos estados. Então vamos lá. Primeiro, a gente está falando de uma República Liberal, que é meio questionável, mas quando foi proclamada a República de 1889 a 1930, você teve a famosa Constituição de 1891, que você, de certa forma, transforma as antigas províncias em estados. Os liberais defendiam a tese de que os menos favorecidos, os trabalhadores urbanos, as mulheres, os indígenas, operários, ex-escravos, não estavam preparados para exercer a cidadania. Lembra, galera? E a nossa cidadania que ela é vinculada diretamente à ideia do voto. A sociedade resiste à imposição e vários conflitos surgem por direitos políticos e sociais que eram duramente reprimidos. Lembrando que durante a República Velha nós tivemos os militares mandando, lembra da nossa última aula? Durante a ideia da República da Espada, e quando os militares saíram, eu implementei a famosa República Oligárquica, popularmente por nós conhecido como República do Café com Leite. Então uma minoria mandava no futuro dessa grande maioria. Beleza? A desigualdade social na República levou milhões à pobreza, sem acesso à terra, à educação, à justiça e à saúde pública. Vejam, não havia preocupação de políticas assistencialistas por parte do Estado de garantir a essa maioria direitos básicos. Os movimentos negros combatiam a discriminação racial, porque lembra, você vai acabar com a escravidão, mas você não acaba com o preconceito. Não há uma preocupação de inserir o negro, o ex-escravizado, no mercado de trabalho. A falta de acesso ao mercado de trabalho, a educação e a participação social, a participação na vida social e política. Vejam que eu tenho aqui jornais, como é o caso do Alvorada, não sei se vocês conseguem ler aí, mas está lá o título, Negro não é gente? E um outro jornal também, galera, que é o Perdão da Santa, que vai falar sobre a revolta da Chibata, que eram movimentos negros muito reprimidos, mas que tentavam dar voz a essa população que é majoritariamente significativa na política brasileira, na história brasileira, perdão, mas com pouca participação política. Beleza? Então, quando a gente vai entender um pouco a ideia do preconceito, do racismo estrutural, isso está muito ligado à nossa história. Bom, seguindo aqui, na vida urbana não haviam direitos trabalhistas. Lembra? Durante a República Velha, caso social é visto como caso de polícia.
além de enfrentar a exclusão social, sendo que nas fábricas as questões de higiene e de segurança eram precárias. Não tem, galera, direito aqui no Brasil. Enquanto eu falo, enquanto a Europa está vivendo a segunda revolução industrial, o Brasil caminha para aquela primeira, com jornadas elevadas, ausência de divisão de trabalho entre homem, mulher e criança, as moradias sem estrutura, com falta de saneamento básico e ausência de saúde pública. Muita gente reclama, galera, mas o SUS, ele atende hoje 75% da população brasileira. Ai de muitos se ele não estivesse entre nós, o Sistema Único de Saúde. Além de trabalhar mais de 14 horas diárias, sem direito a folgas e férias. Você não tinha lei trabalhista, beleza? Os operários se organizavam em sindicatos, que eram proibidos, para se fortalecer e lutar por direitos. Por sua vez, o governo utilizava a força policial para reprimir, aprisionar e em muitos momentos ocorriam mortes. Lembrando, galera, que as leis que você tem nessa época, como é o caso, por exemplo, da Lei Adolfo Gordo, é uma lei que ela proibia a galera imigrante de participar de movimento operário, porque muitas ideias operárias que aqui no Brasil estavam presentes eram trazidas de imigrantes, as ideias anarco-sindicalistas, perfeito? Então eram leis punitivas, não eram leis contemplativas. E aí quando havia o combate, basicamente a corda arrebenta para o lado mais fraco. Nós temos aqui a ideia de movimentos operários, lembrando que em 1917, galera, nós tivemos uma grande greve no Brasil, curiosamente no ano da Revolução Russa. Tivemos a formação do BOC, Bloco Operário Camponês, que trazia para o Brasil as ideias do socialismo que havia se consolidado na ex-União Soviética. Beleza? Então vamos lá, galera. A exclusão social e a falta do acesso à terra levaram as áreas rurais a impor resistências, como em Canudos e Contestado. Tanto Canudos, galera, que aconteceu entre os anos de 1893 e 1897, no sertão nordestino, e o Contestado entre 1912 e 1916, que vai acontecer na região entre Paraná e Santa Catarina, você teve movimentos, presta atenção nisso aqui, galera, messiânicos. O que é o messiânico, galera? Você já deve ter ouvido falar em religião, que Messias é aquele que se considera escolhido por Deus. E no caso das revoltas de Canudo e Contestado, que são movimentos rurais, as lideranças, tanto Antônio Conselheiro, quanto o monge José Maria, que não era monge, mas se intitulava dessa forma, eram lideranças que se colocavam como escolhidos e acabaram levando um número significativo de seguidores. Então esses líderes messiânicos formavam as comunidades e tinham a função política e religiosa, já que o Estado republicano e a igreja eram ausentes nos anseios rurais. Então, galera, eles faziam o que o Estado não fazia, dar um mínimo de esperança para a população, e a igreja era até mesmo questionada. O resultado foi a eliminação das comunidades pelo medo dos coronéis em vislumbrar uma sociedade cidadã que se organizasse de forma autônoma e, ao mesmo tempo, justa, sem desigualdades sociais, com oportunidades à terra, ao trabalho e à participação na vida social, cultural e política das comunidades. Então vejam, quando a população pobre se levantava, a forma de tratar esses levantes, principalmente em áreas onde o Estado virava as costas, era com repressão. Canudos nós tivemos um massacre de 25 mil canudenses, o Contestado de 15 a 20 mil. Então essa ideia de que nós somos uma nação pacífica, isso tem que ser reinventado, reestudado. Beleza? Inclusive eu tenho aqui a figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido por nós como Antônio Conselheiro, e a figura do monge Zé Maria. São líderes que dentro de Canudos, no sertão da Bahia, e o Contestado, como eu já falei, entre o Paraná e Santa Catarina, conseguiram mobilizar um grupo muito grande de seguidores, abalando um pouco o prestígio do Estado, dos coronéis que mandavam na região e da própria Igreja Católica. O cangaço, no Nordeste, reagiu à falta de política que atendesse aos seus interesses. Em algumas ocasiões utilizava o banditismo social, aquela ideia do Robin Hood, roubar do rico para dar para o pobre, mas isso também é questionável. Em uma realidade dura de seca, fome e injustiças sociais. Não há como se falar em cangaço sem falar, por exemplo, de Lampião, a galera que se lembra do Alda Compadecida, a galera que se lembra do Coronel e o Lobisomem. Então, é aonde o Estado não chega, os caras faziam justiça com as próprias mãos. A revolta da vacina, essa já é um movimento urbano, no Rio de Janeiro, foi o resultado do autoritarismo do Estado, dos graves problemas sociais como fome,
pobreza, desemprego, além das epidemias, levaram muitos à morte. Eu vou colocar para vocês a descrição, galera, de uma aula que eu tenho, falando mais detalhadamente dessas revoltas. Beleza? Por quê? Porque se a gente for olhar, eu tenho um mapinha aqui onde em várias regiões, nós tivemos lá, por exemplo, a região de Juazeiro, a rebelião onde você tem a rebelião de Juazeiro, do Padre Cícero, você tem o Cangaço no Nordeste, Canudos, veja no sertão da Bahia, a revolta da vacina e da chibata, que eu vou falar daqui a pouquinho no Rio de Janeiro, o contestado, as greves em São Paulo. Então nem todos estavam felizes com aquela situação. Aqui nós temos uma imagem emblemática, que é o corpo de Antônio Conselheiro, que é levado até o Rio, como exemplo de que um líder que coloca em risco a República foi eliminado. Nós temos aqui uma imagem forte, mas a cabeça dos cangaceiros que seguiam Lampião. E uma charge que vai satirizar a revolta da vacina. Mas o que é a revolta da vacina? Vejam vocês, galera. O governo republicano liberal, na perspectiva que a então capital, Rio de Janeiro, deveria representar a modernidade e o progresso, inicia uma reforma urbana. Lembrando que na época, galera, o presidente do Brasil era Rodrigues Alves e, curiosamente, o Rio de Janeiro era a sede da capital. E aí, galera, o então prefeito do Rio, Pereira Passos, ele querendo modernizar a capital, porque as pessoas, quando chegavam no Rio, encontravam o Rio de Janeiro meio que ultrapassado. Para a gente ter noção, eu estou falando aqui de início do século XX. A última grande reforma no Rio de Janeiro havia acontecido durante o período joanino, em 1808. E aí o que ele faz? O prefeito inicia uma reforma urbana, onde moradias foram demolidas para a construção de grandes avenidas. Os moradores perderam suas casas e tiveram que passar a viver nos morros. Porque, galera, hoje qualquer um de nós queria ter uma casa na orla do Rio de Janeiro, uma casa de frente à Praia de Ipanema, na Vieira Soto. Alguém queria ter um apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana? Óbvio, mas naquela época não. A orla do Rio de Janeiro era uma orla muito suja, sem estrutura, e era formada por cortiços. E o governo, então, quando ele começa a desapropriar essas casas, então vejam o relevo do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui o oceano, né? A gente vai visitar a praia. Eu tenho, por exemplo, a orla e a geografia do Rio de Janeiro, que ela tem muita montanha. Então, o Rio você vê muito presente o que, galera? É a questão da praia e montanha. Então, essa orla ela tinha vários o quê? Vários cortiços. Então, as pessoas que chegavam, como não havia o avião, elas vinham de barco. Encontravam uma orla muito suja. O prefeito, então, ordena que destruísse essas casas. Essa população vai fazer o quê? Ela vai ter que começar a morar na montanha. Por isso, a ideia da favelização. Muita gente fala da favela da Providência, uma das mais famosas e mais perigosas no início. Mas por quê? Você tinha que tomar uma providência com aquela população pobre. Então mandava subir o morro. Tá? Vejam, diante desse cenário de reformas estruturais na cidade, persistem as epidemias que dizimavam a população, o que traziam prejuízos à capital, pois o comércio realizado através do porto estava deixando de acontecer, devido ao receio dos comerciantes internacionais em se contaminar com as doenças que estavam causando epidemias na população. Então era muito comum, uma área onde você não tinha saneamento básico, você não tinha infraestrutura, que as doenças acontecessem. Febre amarela, varíola. Então, por exemplo, quando a gente sofre muito com dengue, chikungunya, zika, galera, o mosquito não escolhe rico e pobre. Então isso causava para a economia um medo, porque comerciantes internacionais não queriam vir. O governo, então, decide realizar uma vacinação em massa, sem o esclarecimento necessário à sociedade. A vacina tornou-se obrigatória. A população, então, se revolta contra esse sistema. Na época, então, o prefeito convoca o nosso médico sanitarista Oswaldo Cruz, que ele cria algo que na época foi revolucionário, só que muito mal entendido. Ele percebe que o que eu tenho que fazer? Hoje, como todos estão esperando a vacina contra a Covid, que seria uma solução, na época as pessoas tinham muito medo, porque não havia uma conscientização. Então as pessoas achavam que a vacina não poderia ser vacina. Existe até aquela ideia de qual é a melhor forma de acabar com a pobreza? Matando o pobre. Porque imagina, o pobre já perdeu a sua casa, eu estou reformando o Rio, eu estou aumentando o custo através de impostos, então o pobre sente no bolso, sente na perda da casa, e ainda vem alguém com uma vacina obrigatória. Que vacina é essa? Que é isso? É veneno? Então isso gera uma revolta. E essa revolta, galera, fez do Rio um quebra-quebra. Nós temos a imagem onde a população vai às ruas, e o engraçado é que você não tem uma liderança.
o povo insatisfeito, então a vacina foi a gota d'água por uma série de problemas que açoitavam o Rio de Janeiro. E jogam na conta do pobre do Oswaldo Cruz, que por causa dele é feita uma referência a Fiocruz, que até vem trabalhando muito, a gente torce para que seja concluída a ideia de uma vacina. Então repare que não só na zona rural, mas na zona urbana, como nós tivemos uma revolta civil, que foi a revolta da vacina, sem deixar de falar que no ano de 1910, porque a revolta da vacina foi em 1904, em 1910 estoura no Brasil a revolta da chibata, que foi motivado por marinheiros indignados com a situação que passavam, como a fome, tinham salários indignos e eram acometidos por castigos físicos, a chibatada. O que o texto esqueceu de colocar para a gente é que esses marinheiros são, na sua maioria, negros. A Marinha é uma das primeiras a aceitar o negro, só que o negro não tinha o mesmo salário que o branco. Então isso gera uma desigualdade. Inclusive eu tenho aqui uma foto, né? E aí que você tem emblemática, galera, a figura de quem? De João Cândido, um marinheiro que lidera a revolta. E que depois acabaram punidos. Por quê? Porque realmente peitaram as autoridades. Beleza? Você também não pode deixar de falar do tenentismo, que ele foi um movimento que desejava reformar a República pela luta armada contra o liberalismo, a favor do nacionalismo, contra o capital estrangeiro, e defendiam o desenvolvimento nacional em oposição às oligarquias dominantes, o ensino gratuito e a instituição do voto secreto. Na verdade, galera, o que os tenentes queriam? Os tenentes eram aqueles militares de uma classe média que iriam bater de frente com aquelas regalias dos coronéis. Então, peitando a política do coronelismo, o que os caras queriam? Moralizar a vida política. Porque a galera que se lembra, durante a República Velha havia o voto de cabresto, havia os currais eleitorais, então eu queria uma justiça eleitoral, coisa que até então não havia. Tivemos grandes movimentos, como a Coluna Prestes, a revolta do Forte Copacabana. Beleza? Então, diante dessas várias revoltas, a República nasce com a perspectiva de exclusão e desigualdade social, impedindo através da violência. Então vejam, todo movimento ele é tratado de forma repressiva. Que a maior parte da sociedade tivesse acesso à participação efetiva na sociedade. A atual república, a que a gente se encontra hoje, tem grandes dificuldades em resolver o alto índice de violência e da desigualdade social, reflexo da história do Brasil. Então repara que essas revoltas elas externavam a vontade de oprimidos. Inclusive eu coloquei para vocês aqui, para a galera que conhece, galera, a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, do Cavaleiro da Esperança. Eles percorreram 25 mil quilômetros, de 1924 a 27, de cidade em cidade, tentando convencer a população das mazelas políticas. Beleza? Nós temos uma imagem emblemática da famosa revolta do Forte Copacabana, os 18 do Forte, onde eu tenho 18 tenentes e aqui eu tenho um civil. Beleza? E aí você tem a famosa Coluna Prestes. Então o tenentismo ele não só se aquartelou, como ele percorreu boa parte do território brasileiro. E os caras andaram a pé, tentando mostrar, chamar a atenção da população para os excluídos. Beleza? Então essas revoltas mexeram com a sociedade. E aí, diante disso, galera, quais as revoltas ocorridas na Primeira República? Bom, mais uma vez eu indico, para depois quem quiser esmiuçar um pouco esse assunto, um videozinho que eu vou colocar na descrição, mas você tem, como a gente colocou, as revoltas rurais. As revoltas rurais você tem a Guerra de Canudos, que aconteceu no sertão nordestino, a Guerra do Contestado, o cangaço nas décadas de 20 e 30, beleza? A gente falou também sobre a sedição de Juazeiro, do Padre Cícero, mas você também pode falar das revoltas urbanas, como é o caso da revolta da vacina e até mesmo a revolta militar da chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro. Posso falar da Coluna Prestes, que vem do sul, que se encontra com a coluna de São Paulo e percorre o Brasil. Posso falar da revolta do Forte Copacabana. Então são revoltas que questionavam aquele autoritarismo. Então, galera, olha só, durante a Primeira República, ou República Velha, 1889 a 1930, ocorreram revoltas rurais e urbanas. Entre as revoltas rurais, falamos aqui sobre a Guerra do Canudos, Contestado e o cangaço. Se você quiser ir além, você pode colocar a sedição de Juazeiro, do Padre Cícero, o famoso meu padim, Padre Cícero. Ocorreram também revoltas urbanas, em especial no Rio de Janeiro, como a revolta da vacina, a revolta da chibata. Beleza? Só para a gente colocar aqui, por exemplo, o tenentismo, galera, ele pode entrar
se você quiser colocar. Ele faz parte da crise da República Velha. Então, se você quiser falar sobre o quê? Sobre a coluna Prestes, ela entra como movimento? Entra. Se você quiser falar sobre a revolta do Forte Copacabana, ela entra como movimento? Revolta do Forte do Copacabana, também Forte de Copacabana, também conhecida como Copacabana, também conhecida como Revolta dos 18 do Forte, onde 18 aí se rebelaram. Então, esses movimentos fazem parte de questionamentos da República Velha. Show de bola? Vamos lá, galera? Então, vamos lá. Quais os motivos levaram a sociedade a se rebelar? Galera, o que a gente falou? Você vai falar da falta de política pública, você vai falar da crise econômica, da desigualdade, da falta de acesso à informação, no caso, movimentos rurais, acesso a bens básicos. Então, o texto ele vai descrevendo para a gente, galera, vejam, olha só, a gente constrói e ele termina falando uma coisa que é muito significativa. Hoje nós temos dificuldade em reparar problemas históricos, por a gente ter sustentado uma república excludente, onde uma minoria, como a gente viu, ou militares ou cafeicultores, controlava todo o sistema político e econômico. Então a sociedade se rebela por causa de quê? Falta de política pública, direitos básicos. E essa maioria não tinha acesso a voto, não tinha acesso a bens, por exemplo, a moradia, como gerou a revolta da vacina, aos impostos. Então tudo isso, galera, reflete nas revoltas que aconteceram na época. Beleza? Então você vê a pobreza no campo, a exploração dos coronéis, a falta de acesso básico à educação à escola, porque lembra, nessa época só votava quem era alfabetizado. Então tudo isso leva uma série de revoltas que aconteceram. Show? Então vamos lá. Galera, qual era a perspectiva republicana brasileira? Gente, o que o texto fala pra gente? Olha lá. A perspectiva republicana era de modernizar o Estado, porque o Brasil deixa de ser império para ser uma república, um sistema de participação de todos. A ideia de res publicum, essa é a perspectiva. Tá? Então, quer dizer, você alega que a monarquia que o Brasil havia vivido, primeiro reinado, regência, segundo reinado, aquilo era o atraso. E a república traz a modernização. Só que, infelizmente, o que ela tinha de perspectiva, mas o que de fato aconteceu é muito diferente. Por quê? Entretanto, a nossa república nasce com, olha o que o texto fala, com a perspectiva de exclusão e desigualdade social, impedindo através da violência que a maior parte da sociedade tivesse acesso à participação efetiva dentro da sociedade, dentro dos meios de comunicação, da política, da educação e tudo isso. Beleza? Então, o sonho era a modernidade, era desenvolvimento. A realidade foi exclusão e muita desigualdade. Beleza, galera? Então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês. Quem tiver oportunidade, vai lá, se inscreve. Vou colocar a descrição no vídeo para vocês. Então, gente, se precisar, estou à disposição. Mais uma vez, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.